A gente fala muito sobre como tá difícil ter um relacionamento hoje em dia, mas ninguém tá falando sobre como tá difícil fazer amizade também. Tá cada vez mais difícil ter uma amizade sincera nessa vida. Escuta essa história aqui. Será que eu tenho inveja da minha amiga ou é coisa da cabeça dela? Eu sou amiga da Amanda desde o ensino fundamental. Desde então fizemos fundamental e médio juntos. E sempre que dava a gente se encontrava fora da escola. Eu gosto muito da amizade dela e sei muito sobre ela. E ela sabe muito sobre mim. Nos apoiamos em vários momentos difíceis. E reconheço o quanto ela me ajudou. Mas tem algo que me incomoda muito nela. Ela é muito bonita, de fato. E sempre teve muitos rapazes interessados nela. E sempre teve muitas mulheres que não gostavam dela. Até aí, normal. Eu não me achava tão bonita quanto ela, mas eu me garantia no meu taco. O problema começou quando do nada ela vinha com papo de que soube por outras pessoas que eu estava falando mal dela, sendo que eu não comentava nada dela com ninguém. E sempre foi um papo tipo, eu acho que a Amanda é muito metida e falsa, ela é isso ou é aquilo. Eu negava, logicamente, e perguntava quem foi que falou isso pra ela. E ela sempre dizia que foi umas meninas e que essas meninas não tinham nome. Ok, até aí, né? Passado umas semanas, ela veio com a mesma conversa de que ouviu por outras pessoas que eu estava falando mal dela. Eu perguntei novamente quem é e ela disse que eram umas meninas. Eu neguei novamente e ela disse que acreditava em mim e eu comecei a duvidar dela porque eu sabia de coisas muito pessoais dela e que a deixariam numa situação muito ruim. E segundo ela, eu só falava o quanto ela era metida, sendo que se eu quisesse realmente falar mal dela, eu usaria o que eu sei, o que realmente a afetaria. Mas também pensei que podem ser pessoas que têm inveja da nossa amizade. Afinal, muitas pessoas que conhecíamos terminaram as amizades que se diziam inabaláveis e só nós continuamos com a nossa. Só que aí surgiu outra coisa. Ela não disse e nem tem nenhum profissional que comprove, mas segundo ela, ela tem transtorno de dupla personalidade. E essa outra personalidade dela não gosta de mim. E sempre que essa outra personalidade dela supostamente assume o comando, ela começa a me atacar, dizendo que eu tenho inveja dela e que eu tenho inveja da vida dela. E que eu queria ser ela, que eu não mereço a amizade dela. Da primeira vez ela me assustou, mas quando ela voltou ao normal, ela me disse que ela tinha essa outra personalidade dela e tal. Eu continuei levando a vida e a amizade, mas isso acontecia com muita frequência, sabe? E ela nunca buscou um profissional, e às vezes eu fico sem saber o que fazer quando essa outra personalidade dela aparece. Eu sinceramente comecei a duvidar se isso realmente existe. Outra coisa eu notei é que ela nunca posta uma foto onde nós duas estamos bonitas. É só as fotos em que ela sai bonita. E isso me incomoda bastante. Porque eu notei que ela faz de propósito. Outra coisa, quando ela estava namorando, ela era ausente. E eu estava solteira e eu dava o espaço dela. Aí quando ela terminou o namoro e eu estava namorando, ela começou a comparar as atitudes do ex dela com o meu. E citar situações pessoais que eu não perguntava. E ela perguntava sobre a minha intimidade, mas eu não podia perguntar sobre a intimidade dela. A atual do ex dela era uma conhecida nossa. E segundo a Amanda, ela tinha pena dela, porque o ex dela vivia atrás dela. E teve uma vez em que ela e o ex ficaram juntos. Se é que me entendem, mesmo ela sabendo que ele estava em um relacionamento. E isso me incomodou bastante. Pois esse mesmo ex traiu ela e ela ficou mal com isso. E acabou fazendo o mesmo com essa nossa conhecida. Bom, já se passaram quase 7 anos. E hoje, essa minha amiga Amanda está morando junto com o namorado dela em outro estado. E eu tô casada e moro no estado onde a gente se conheceu. Nós mantemos uma amizade à distância, porém esses acontecimentos de ser atacada pela outra personalidade dela continua. E o papo de ouvir dizer que eu falei mal dela aconteceu mais umas 2 vezes. Mas eu não dei muita confiança. E misteriosamente isso nunca mais aconteceu. Mas a outra personalidade dela ainda me ataca, dizendo que eu sinto inveja dela. Meu Deus. Aquele ex dela de 7 anos atrás, segundo ela, ainda persegue ela. E a atual esposa dele também, que inclusive é a mesma conhecida lá do passado. O último incidente agora foi uma situação onde eu abri um message e tinha uma mensagem dela tipo, oi amiga. E eu respondi, oi amiga. E ela disse que era o namorado dela que estava me mandando mensagem porque essa minha amiga Amanda tinha sofrido um acidente e estava muito mal no hospital. Detalhe, ele ou ela disse que estava tentando entrar em contato comigo, sendo que não tinha nenhuma ligação no meu telefone ou no meu WhatsApp, o que eu achei estranho, já que quando você quer avisar alguém, você usa todos os meios possíveis, não é? Detalhe, a Amanda supostamente estaria em coma e o namorado dela era quem estava conversando comigo. Ele ou ela disse que a Amanda estava muito mal, que estava não sei quantos dias desacordada. Perguntou o que eu achava dela e o que eu pensava dela. Me perguntou sobre o ex dela, sobre o caráter dela. Me fez um questionário, sabe? Coisas nada a ver. Aí no fim dessa conversa, ele disse que ela havia acordado do coma milagrosamente. Você acredita? Pois é, eu já estava desconfiada desde o início. Posso estar errada, mas acredito que era ela que estava conversando comigo. Acredito que para me testar e ver se eu ia dar em cima do namorado dela.
No outro dia, ela me mandou mensagem no app vizinho e me questionou como eu sabia do que tinha acontecido com ela. E eu disse que tinha sido o namorado dela. Falei, olha lá no teu message. E ela disse que não tinha nada lá. Então eu fui lá no meu, bati print e mandei pra ela toda a nossa conversa. E ela agradeceu. Acredito que ela queria ver se eu esconderia a minha conversa com ele. Tenho quase certeza disso, porque quando ela supostamente ela acordou do coma, ela continuou conversando pelo message comigo, onde supostamente não tinha conversa nenhuma minha com ele. Sinceramente, eu tô no meu limite. Isso é só 1% de tudo que já aconteceu. Se eu dissesse tudo, daria uma série com 20 temporadas e 60 episódios. Bom, desculpe o relato longo e as falas repetitivas. E peço mais uma vez a opinião de vocês. Eu acho que essa menina, ela realmente está doente, sim. Não o que ela tá falando que tem, mas alguma coisa ela tem que não é normal. Pra ser muito sincera, eu vejo que quem tem inveja é ela. Eu acho que é ela que tem inveja de você, da sua vida, de tudo. Porque é ela que implica contigo, de graça, por nada. Então, sinceramente, eu acho que você tá demorando até demais pra se afastar dessa menina. Eu já tinha me afastado, eu já tinha, mandado lá pra aquele lugar e nunca mais falaria. Vou te falar, se afasta da menina, porque se ela tem esse negócio de dupla personalidade ou não, que isso realmente é uma coisa real, mas eu acho que ela tá usando de uma doença real na vida dela. Se ela não tem, se ela tem outra coisa, alguma coisa ela tem. Pode não ser isso, mas alguma coisa ela tem. Então, assim, se afasta dela, tá? Se afasta porque é ela quem tem inveja de você. E esse tipo de pessoa por perto não é legal. Então, assim, se afasta, amiga. Se afasta quando ainda dá tempo.